Sinestesia em crianças sinestetas precisam ser apoiadas. O que é sinestesia mesmo? Sinestesia é a condição neurológica a qual a pessoa tem alguns sentidos cruzados, ou seja, que atuam simultaneamente. Não é? Então, é aquela coisa, lembra daqueles exemplos que eu já dei em outros vídeos? Então, por exemplo, as letras que têm cores fixas, cada uma, os números também têm cores fixas, cada um, eles podem ter até personalidade triste. Por exemplo, o número 1 é vermelho e raivoso, o número 2 é amarelo e triste, o número 3 é alegre e assim por diante. Não é? Tem 80 tipos de sinestesia registrados, vamos dizer assim, não é? Que já meio que catalogados cientificamente. Muito bem. Sinestesia é então uma condição, ao que se sabe até agora, inata, não é? A pessoa já nasce com ela. Se a pessoa já nasce com ela, então há crianças sinestetas. A maioria das pessoas descobrem a sua sinestesia na adolescência, juventude. Mas há muitos também que descobrem na infância. E o que acontece então? Geralmente essas pessoas, tanto criança quanto jovens, eles descobrem por acaso, não é? Porque a sinestesia para eles é a coisa mais natural do mundo. Se a coisa mais natural se pertence a eles, é como nós não sinestetas, né? Se sente da mesma forma. Eles pensam quando crianças, né, quando até a pessoa descobrir que é diferente, eles pensam que todas as pessoas são sinestetas. Ou seja, eles pensam que todas as pessoas sentem da mesma forma que eles sentem, não é? Então, se a pessoa vê os números então com cores, não é? Ela parte do princípio que todas as outras também são assim. E geralmente ela descobre que todas as pessoas não são assim por acaso. Então eu vou contar, por exemplo, de o caso, né, que eu achei muito interessante, de uma mulher que conta como ela descobriu a sua sinestesia na infância. E foi assim. Ela na escola, não é? A professora pediu para fazer um trabalho sobre a sua música predileta, né? Pediu para representar, fazer um trabalhinho. E não explicou exatamente assim muito como. Todas as crianças fizeram o quê? Colaram lá o texto, né, da musiquinha e colocaram uma foto da banda, né, do grupo, do cantor, né, que cantava a música predileta. E escreveu alguma coisa sobre. E essa criança sinesteta, o que ela fez? Ela desenhou, não é? Como ela ouvia a música. Então, a música que ela mais gostava, não é? Que ela, no seu olho interno, ela via com as suas respectivas cores e formas, porque a sinestesia dela era assim, era uma junção de som com a sua respectiva cor e a sua respectiva forma, não é? Então, quando ela ia ouvindo a música, ela ia vendo as cores e vendo algumas formas. E pronto, assim ela desenhou, né, a música predileta dela. Quando ela chegou na sala de aula e viu que todos os trabalhos das crianças eram completamente diferentes do dela, ela ficou altamente constrangida. Não é? Se sentiu muito mal porque ela não entendeu nada. As crianças riram, né? O que você está
Rafa, o que é isso? Não é? E ela ficou realmente muito confusa e por isso se calou, se retraiu, não é? Ficou envergonhada, falou, alguma coisa tem de errado comigo, nunca mais eu falo sobre isso. Então, esse aspecto psicológico é o que acontece com a maioria dos sinestetas quando descobrem a sua sinestesia e não são esclarecidos do que se passa com eles, não é? Eles percebem que, poxa, há alguma coisa de errado comigo, eu não sei o que é, mas é melhor eu ficar quieto, não é? Então eu me retraio e me calo com relação a isso. Bem, vocês sabem, semelhante, né? Quem, por exemplo, tem contato com gente ou tem uma superdotação intelectual ou até uma supersensibilidade grande, sabe que a sensação é parecida, né? Quando eu me sinto rejeitado, eu me calo e me retraio. O que acontece com a criança quando ela sente isso? Bem, constrangimento, que eu já falei, constrangimento, vergonha do que ela é, porque veja bem, a sinestesia não é algo que ela fez que apaga. A sinestesia faz parte dela. Então, nesse momento, ela se sente rejeitada pelo mundo, né? É que tá, pelo mundo. Então, eu não entendo o que tá errado comigo. Eu não entendo por que as pessoas reagem assim, só sei que quando eu mostro esse meu lado, as pessoas reagem com irritação, com sarcasmo, as pessoas não entendem, algumas até dizem que eu tenho um problema, que eu preciso ir no médico, não é? Então é uma sensação muito ruim, que pode ter consequências ou não, né? Baixa autoestima, baixa autoconfiança, não é, da pessoa. Além de que a pessoa, a criança e o jovem não se confronta com a sua própria forma de ser. Porque se eu rejeito, se eu escondo, eu não me confronto conscientemente. Né? Porque é claro que aquilo é normal, passa direto, ele não pode apagar, ele não pode, agora não vou sentir mais, não dá. Mas ele conscientemente ele se retrai, né? Ele não se confronta no sentido de se retrair, de não quero saber disso, faz de conta que não existe. E se ele não se confronta conscientemente, ele também não usufrui dessa capacidade, não é? Desse estado, essa condição de sinestesia. Calcula-se que 5% das pessoas são sinestetas. Aliás, muitos supersensíveis são sinestetas. E muitos autistas são sinestetas. Por que isso acontece? Ainda não se sabe bem ao certo, mas assim é. Supersensibilidade e sinestesia estão muito ligados. Nem todo supersensível é sinesteta, mas empiricamente parece que todo sinesteta é supersensível. Muito bem. Independentemente de se filosofar, de se refletir aqui nesse vídeo que agora não dá, para que serve a sinestesia, quais as vantagens, quais as desvantagens, é importante para a criança, aliás, é importante para todas as pessoas, né? Mas o vídeo se destina às crianças. Ter essa consciência, então, do que é sinestesia, do seu próprio estado, né? Para compreender, simplesmente para compreender melhor a si mesmo, para saber o que se passa com ela, não é? E ter a consciência dos seus recursos internos, principalmente se ele se difere da maioria das pessoas, pode ser libertador.
não é? E pode sim também pode abrir portas para si mesmo, não é? Dentro de si, como desenvolvimento, não é? Pessoal, interno, e também pode abrir portas na relação com as outras pessoas, não é? Com o seu meio, tá? Então, se você percebe que o seu filho é sinesteta, ou se ele descreve alguma vez alguma característica que você vê que pode ser sinestesia, apoie a sua criança, tá? Se você se interessa por esse tema, sinestesia para crianças, me escreve através do meu site, bota lá contato sinestesia para crianças, que eu vou fazer uma palestra sobre isso, tá bem? Como você... primeiro, umas dicas aqui. Como é que você pode apoiar a sua criança sinesteta? Primeiro, dando um nome, né? Isso daí que você... Essa forma como você tem um nome, chama sinestesia. Isso faz uma diferença incrível, né? De você colocar um nome. Depois, você dizer que isso é absolutamente normal, não é? Que é um presente, é uma condição. Que poucas pessoas são assim. Se poucas pessoas são assim, como é a maior parte das pessoas? E tentar introduzir para a criança as diferenças de sentido de acordo com a sinestesia que ela possui. Isso vai fazer uma diferença enorme na vida da sua criança. Beijos e até mais. Não esquece do seu like.